Nós recebemos, na semana passada, uma denúncia muito grave envolvendo um pastor, cuja a igreja que ele frequenta é uma cidade aqui a 18 quilômetros de Andrada, se você vir por estrada de terra, e 13 quilômetros se você vir por Pinhal. Esse pastor já vem abusando de algumas crianças já há mais de 15 anos. Como é uma cidade pequena e como todos se conhecem, as pessoas têm medo, né? E porque também ele passa medo, ele demonstra para as crianças que, como sendo pastor, usando a palavra de Deus para ludibriar, para mentir, para enganar, né? E para roubar a infância dessas crianças, essas crianças ficam com medo de contar para os seus pais. Só que dessa vez ele caiu do cavalo, porque uma das crianças aí foi comentar com uma amiga, né, o que aconteceu com ele, uma criança de 9 anos. Essa amiga contou para a tia da escola, que veio até aqui contar para a mãe, né, para Maria, mãe dessa criança de 9 anos. Bom, a gente agora vai conversar com a mãe do menor, de um dos menores, que foi abusado por esse pastor, e ela vai contar para nós como que ela ficou sabendo dessa história, né, como é que chegou até ela e qual foi a reação dela e do esposo, que no momento não está aqui para falar com a gente, porque ele viaja. Eu vou pedir para ela, eu vou tratá-la de Maria. Eu vou colocar o nome de Maria para que ela fale com a gente. Maria, é recente o caso envolvendo seu filho, né? Foi dia 18, hoje nós estamos no dia 27. Hoje é 27, hoje é dia 28, né, de janeiro, aconteceu com seu filho. Você ficou sabendo dia 18. Dia 18, é quinta-feira. Conta para nós como que tudo aconteceu. Então, na quinta-feira, por volta mais ou menos acho que era umas 7 da noite, tava em casa, aí chegou a vizinha no portão me chamando, né? E querendo conversar comigo, que o meu menino tinha conversado com a amiguinha na rua e que tinha contado, né, que o vizinho tinha abusado dele. Aí eu trouxe ela pra dentro e ela me relatou, né? A sobrinha dela foi, contou pra ela e a tia veio em casa. Aí contou que ele tinha abusado dele na semana do Natal e que tinha levado ele no sítio, ele e o meu priminho dele. Aí chegando lá, ele tirou a roupa do meu menino e foi passando a mão nas partes íntimas dele. Aí nisso, o primo dele chegou e pediu para ele sair, né, que aquilo não podia ser feito, que ele já tinha 11 anos, não entendia mais. Aí pediu para ele subir. Aí ele subiu até lá para brincar com a vizinhança ali no sítio. Aí quando deu hora de voltar embora, eles voltaram. Aí no caminho ele tentou de novo passar a mão no meu sobrinho e começou a relatar que ele tentando, sabe, levar ele pro lado deles, ensinando para eles que era normal aquilo, né, que todo mundo fazia, que podia sim passar a mão neles e que ele ele tinha uma casinha na roça, né, que levava os meninos lá e pagava R$ 5 para fazer sexo oral com ele e R$ 10 para usar as crianças. Aí depois, nesse mesmo dia, a gente foi, chamou o conselho tutelar e fomos fazer o boletim de ocorrência. Aí fizemos um boletim de ocorrência, lá ele relatou de novo, né, que já não fazia, já tinha 6 vezes que ele tinha abusado dele. Fazia 6 vezes já. Que a primeira vez foi numa festa que teve aqui na rua e ele levou ele no corredor da casa e passou a mão, tirou a calça dele e passou a mão na parte íntima dele. Aí depois disso ele foi que fazia quase direto. Aí ele falou que não aguentava mais e contou pra amiguinha. Que já não aguentava mais que ele tá fazendo isso com ele. Maria, por que que você acha que o teu menino, que hoje tem 9, 9. por que que você acha que ele não contou para você? Ele já foi abusado 6 vezes, né? O que que você acha que o abusador, que é um pastor, né? O que que você acha que esse abusador pode ter falado para ele para que ele tivesse medo de trazer a situação até você ou seu marido? Então, eu acredito que ele sempre levou. Ainda perguntei pra ele por que que você não me contou antes, né? Antes de acontecer tudo isso, né? Ele falou porque ele tinha muito medo. Que ele disse que fazia muito mal para a família dele. E como ele mata galinha, mata porco, né? E sempre quando ele ia matar galinha, ele chamava ele pra ver. Aí quando ele ia matar galinha, ele tirava pra fora e mandava ele pegar nas partes íntimas dele. Aí ele fazia. Eu acredito que é porque como ele tava com uma faca na mão, matando uma galinha e um porco, né? E o porco gritando ali de medo, eu acredito que foi por causa disso, né? Que se a criança vê uma cena dessa, um porco morrendo, né? Imagina o que ele podia fazer pra ele. Aí já no dia seguinte você procurou a polícia militar ou a polícia civil? A militar.
Tá, Quinta-feira. tá. Aí você procurou a Polícia Militar e também o Conselho Tutelar. Tá, qual foi a orientação que eles te passaram? Então, aí disse que de primeiro momento, como não foi no dia, não podia prender ele em flagrante. Mas nisso o policial desceu para colher o depoimento dele. Aí quando o policial chegou aqui para colher o depoimento, né, o policial disse para nós outro dia que ele não ficou surpreso em nenhum momento. Quando o policial fez a abordagem nele. Daí ele falou assim, não, em nenhum momento. Ele recusou, né? Disse que não fazia nada, mas ele não esboçou nenhuma reação de surpresa. Aí daí foi que depois ia pra civil pra gente poder fazer representação na sexta-feira. Na sexta-feira eu fui lá fazer representação de novo. Aí, nós não estamos em Andradas, tá, pessoal? Nós estamos numa cidade vizinha aqui de Andradas, a 18 quilômetros mais ou menos de Andradas. Já era para eu ter vindo aqui a semana passada. E a gente entrou nessa briga, a gente vai até o fim. A gente vai querer depois escutar os pastores responsáveis por essa igreja, que é daí de Andradas, né? Que a gente quer que atitudes sejam tomadas e que esse pastor seja expulso, para que vocês não transfiram para uma outra igreja e ele vai continuar fazendo isso e estragando a infância e a vida dessas pessoas eternamente, porque isso daí a pessoa nunca esquece. Né? É uma mancha na memória da pessoa para o resto da vida, para a memória da criança. Maria, me fala uma coisa, você notou algum comportamento diferente no teu menino depois que veio à tona, que chegou ao conhecimento de vocês? Sim, ele ficou bastante agitado, nervoso, né, com medo, porque ele quis que trancasse toda a casa. Eu nunca fui de trancar o portão com cadeado. Ele pediu para comprar os cadeados para trancar o portão. E ele não queria que dormisse em casa, ele queria dormir, sempre foi na casa das minhas sobrinhas, do meu irmão no sítio para dormir, e não queria que nós ficássemos em casa. Até o cachorro ele queria que levasse junto, com medo que ele disse que ele ia entrar aqui à noite que ele ia entrar e fazer mal para nós. Aí ele não queria, ele ficou super nervoso, com medo, né? Porque nem na rua ele quis brincar mais. Vocês procuraram, depois que você foi informada do que estava acontecendo, você procurou a polícia, fez certo, esse é a decisão correta que as famílias devem tomar. Depois a civil foi no fórum fazer a representação e vocês procuraram a imprensa, procuraram a minha pessoa para que eu também relatasse esse fato e trouxesse a público. O que te fez procurar por uma mídia, por uma reportagem? Porque a mídia ela alcança mais pessoas, né? E a gente já foi dia 18 isso, né? Ele tá solto, né? Pensei impune, né? Ainda. E a gente fica com medo de acabar sendo arquivado e o processo não correr para frente. E outras crianças ainda. E outras crianças ser vítimas de novo, né? Porque com o meu menino já aconteceu, né? Não tem como voltar atrás. Mas o medo é acontecer com outras crianças também, né? Até um sobrinho meu, né? Aí teve agora mais criança que apareceu depois. Aí fica a impunidade, né? E ele fica solto como se nada tivesse acontecendo. E me fala uma coisa, Maria, ele é vizinho encostado aqui. Nós estamos aqui bem próximo da residência dele. Me chegou a informação de que quando a população ao entorno aqui da sua residência tomou conhecimento dos fatos, ele foi agredido aqui na rua. Conta para mim como é que foi isso. Então, isso foi na quinta-feira, né? Que eu fiquei sabendo. Na sexta, não tinha repercutido com ninguém ainda, porque a gente só procurou a polícia. Quando a população ficou sabendo no sábado, a população pegou ele. Ele estava saindo da igreja, aí o povo pegou ele lá. Aí depois ele fugiu. Fugiu, não apareceu mais aqui. O que você fala, né, em nome de outras mães que com certeza vão assistir essa reportagem? Qual a mensagem que você deixa para as mães que estão sabendo que os seus filhos foram vítimas de pastores, de outras pessoas, pseudo pastor, né? Porque o verdadeiro pastor, o verdadeiro fiel, a pessoa que realmente tem uma conexão com Deus, não faz isso. Né? Então, são lobos vestidos de ovelhas para fazer o que esse pastor fez com o filho da Maria e outras crianças também que a gente ficou sabendo. Qual a mensagem que você deixa para aquelas mães que estão nos assistindo, ou mesmo jovens que hoje já estão adultos, mas que passou por uma experiência dessa e sabe que o seu agressor, o seu abusador, continua aí, né? Muitas vezes liderando uma igreja ou às vezes até numa outra profissão. Qual a mensagem que você deixa para quem está ouvindo o seu relato agora? Que denuncie, né? Tem que fazer a denúncia, porque as crianças, ela depende dos pais, né? Se o pai não fazer a denúncia,
elas não vão conseguir estar se protegendo. E a população também, né? Geralmente as escolas, né? A escola ela tem muito. Ela ajuda. Poder, né? Isso. Aí as crianças ela acredita mais, né? Nas pessoas de fora, porque que nem eu não fiquei sabendo por ele. Fiquei sabendo porque ele contou pra uma amiguinha e a amiguinha contou pra tia, a tia veio. Agora, se essa tia esconde, eu não ia ficar sabendo, né? Então, quem já foi abusado, né? Quem já tá passando por isso, denuncie. Denuncie para não, para sempre tá podendo proteger as crianças, né? Porque se deixar essas pessoas, elas sempre tá procurando uma vítima, né? Maria, você é uma pessoa evangélica, você é uma pessoa cristã, né? Como é que está teu coração? Como é que você sentiu ao receber essa mensagem que quem fez isso com teu filho é uma pessoa que está ali segurando a palavra de Deus, levando o evangelho para as pessoas e foi exatamente esse que está à frente de uma igreja que fez o que fez com teu filho? Em primeiro momento fiquei decepcionado, né? Porque que nem ele já é um pastor, né? Reconhecido na cidade e é vizinho também que a gente já confiava, né? Desde criança, né? Conhecia ele desde criança. E fazer um negócio desse com o filho da gente, eu senti uma decepção muito grande, né? E por estar por trás, né? Escondendo atrás da palavra de Deus, né? Porque se tá ali na frente, os próprios fiéis da igreja confiam nos pastores. E acaba acontecendo isso, então tem que levar para frente, né? Porque senão fica muita impunidade. Com certeza. Nós conversamos com a Maria, mãe dessa criança, que é uma criança de apenas 9 anos, que foi abusada por 6 vezes por esse pastor, pseudo-pastor, né? Para mim é um falso pastor, um falso profeta, que precisa pagar pelo que ele fez. E nós vamos cobrar dos seus superiores, que a igreja é de Andradas, para que algo seja feito, para que ele não seja simplesmente mudado de igreja ou de cidade e continue fazendo o que ele fez com essa criança e com outras crianças daqui também, que depois que o fato veio a público, outras vítimas apareceram. Nós vamos cobrar e nós vamos levar também esse caso adiante até ver essa pessoa expulsa da igreja e também pagando, respondendo atrás das grades o que ele fez e o que com certeza continua fazendo, porque essas pessoas aí têm certeza da impunidade, é por isso que eles estão aí fazendo vítimas, né? E você que foi vítima também de uma agressão verbal ou que seja um pastor abusou de você, fez você passar a mão nas partes íntimas dele, como aconteceu agora, né, com o filho da Maria. Procura um professor da sua escola, se você tiver mais confiança. Você tem algum parente que você confia mais? Você não quer falar para o seu pai, para sua mãe? Você não quer chamar a imprensa? Você não quer ir na polícia? Quem que você confia? Vai naquela pessoa e conta. Mas não deixa essa pessoa acabar com a sua infância. Não deixa essa pessoa deixar marcas na sua vida, no seu psicológico, para o resto da vida. Essas pessoas têm que pagar e pagar atrás das grades. E os chefes, né, os responsáveis por esse pastor, também têm que responder. Mudar ele de igreja, simplesmente passar para uma outra cidade para que ele continue exercendo aquilo que ele não exerceu até o momento, muito pelo contrário, ele abusou, ele marcou, ele feriu vidas, ele tem que ser expulso da vida cristã. E a gente espera e a gente vai cobrar e a gente vai trazer um retorno dessa situação aí para vocês. Nós vamos falar agora com o filho da Maria, que tem 18 anos, é noivo, trabalha, tem uma profissão que ele trabalha por conta própria, uma profissão muito digna, e ele vai contar para nós, né, qual é o sentimento dele como homem. 18 anos ele tem, já é uma pessoa que tem responsabilidade na vida, trabalha. Qual foi o sentimento dele quando ele recebeu a mensagem de que o pastor vizinho aqui da casa deles abusou do seu irmão de apenas 9 anos. Eu vou chamá-lo de José. Falei com a Maria, mãe dele, que é um nome fictício, eu vou usar um nome fictício para ele também. José, qual foi o teu sentimento quando você ficou sabendo que um vizinho seu, que se diz pastor, fez o que fez com o seu irmão? De primeiro momento eu fiquei totalmente com muita raiva, porque era uma pessoa que eu estava trabalhando na porta de casa todo dia e conversava com ele, né? Brincava. Com... Aí só que foi passando, depois de ficar sabendo que ele tinha feito com meu irmão, eu fiquei extremamente irritado. Eu queria sair e pegar ele, dar uma bastante porrada nele mesmo, porque isso não se faz com o irmão de ninguém, com o filho de ninguém. Porque eu sei, porque eu sou o filho mais velho, é, eu,
É o meu papel cuidar do meu irmão, porque aqui em casa são. Aqui em casa, que quem tá aqui à frente de tudo sou eu, porque meu pai, ele trabalha, ele é caminhoneiro, ele sempre tá viajando. Então, quem tem um papel aqui de cuidar dele sou eu. Só que depois que eu descobri isso, que veio à tona, dele ter feito isso com meu irmão, eu, nossa, eu fiquei extremamente, nossa, chocado. Eu não sei, nossa, José, eu entendo perfeitamente o seu sentimento. Eu percebi pela voz do seu pai, que me ligou algumas vezes, de longe, já chegando na Bahia. Você imagina a distância que seu pai está, e sabendo que a família está aqui, né, do lado de uma pessoa, né, que aparentava ser uma pessoa amiga da família e abusou do filho dele, né? Qual é a sua... o que você espera que a justiça que a justiça faça agora? Porque vocês já foram na Polícia Militar, já colocou no Conselho Tutelar e também já está no fórum, foi feita uma representação. O que você, como um garoto de 18 anos, você demonstra ser uma pessoa realmente muito responsável por tudo que você falou aí agora, e o seu perfil também. A gente conhece, conversa com muita gente, a gente conhece, né? A gente percebe com quem a gente está conversando. Qual que é a sua sensação agora? A polícia está sabendo, o judiciário está sabendo, porque vocês foram no fórum, o Conselho Tutelar. O que você espera agora dessas autoridades? Porque o pastor abusou e simplesmente manchou a igreja que ele representa. O que você espera que seja feito agora? O que a justiça faça agora com essa pessoa? eu acho que uma coisa que eu fico bastante irritado, que essa demora da justiça, porque como já faz quase 2 semanas que aconteceu isso, e nada foi feito. Só tá passando os dias e não tá acontecendo nada. Eu quero que ele seja preso, ele paga por isso. Porque ele ter feito com meu irmão e ter feito com as outras crianças também. Porque não é só criança, na época, faz muito tempo também, que ele fez isso, ele fez com outras crianças. Isso não é só de agora. Isso já vem de 10 anos pra frente, pra trás aí, que ele já tá fazendo isso. Eu quero que a justiça seja feita para ele ser preso e pagar o que ele fez com todas essas crianças. Pode ter certeza que nós, como imprensa, nós, como realmente o nosso compromisso que a gente tem com a população e que a gente está assumindo aqui com vocês agora, a gente não conhecia até então a família, nós estamos numa outra cidade, bem vizinha aqui da cidade de Andradas, mas a gente vai cobrar também as autoridades daqui, né, do município aqui que está à frente desse caso aí. Nós vamos até elas fazer a reportagem também, mesmo que esteja correndo em segredo de justiça, a gente vai divulgar o fato, óbvio. A gente respeita o segredo de justiça, tanto que nós não estamos chamando-os pelos nomes, né? A gente colocou um pseudônimo em cada um e nós não estamos mostrando o rosto para não expor. Embora a população toda aqui já esteja sabendo do que aconteceu. Pode ficar tranquilo, porque a gente também vai fazer a nossa parte como imprensa. Certinho? Nós vamos dar sequência nessa reportagem que nós estamos fazendo. Estamos numa cidade vizinha aqui da cidade de Andradas, a 18 quilômetros da cidade. Na residência de uma família onde um filho de 9 anos foi covardemente abusado por um pastor, né, que é filiado, sei como é que eles falam isso, a uma igreja aí de Andradas, né, cujos líderes são muito conhecidos aí na cidade e que a gente vai estar cobrando também, vai estar procurando eles aí para dar uma justificativa para nós o que será feito dessa pessoa. Por que eu estou perguntando isso? Porque além dessa criança de 9 anos que nós acabamos de falar com o irmão e com a mãe, está aqui também a sobrinha da Maria, que vai relatar para nós um fato de um hoje jovem já casado. Ele é casado? Não, ele está com quantos anos hoje? Um jovem hoje de 30 anos que foi abusado por esse mesmo pastor. Hoje ele está com 30 anos. Ele narrou, nós escutamos até alguns áudios aqui, ele narrou para ela o que aconteceu com ele. Ou seja, esse pastor tem certeza de uma coisa, da impunidade. Porque ele já vem abusando, a cidade é pequena, né? Ele se mostra ser uma pessoa de respeito, entre aspas,
e as pessoas têm medo de falar e sofrer algum tipo de represália. Como estava o menino da Maria, que quando soube que os pais ficaram sabendo, ele não queria naquela noite nem dormir em casa, queria que eles saíssem todos daqui, porque ele sabia que o pastor poderia fazer alguma coisa contra eles, né? A preocupação do menino era tão grande que ele queria sair da casa com a família, dormir em um outro lugar e, inclusive, levar o cachorrinho. Então, a situação é grave e a situação é séria. Nós vamos conversar agora, eu vou pôr o nome dela de Marisa. Nós vamos conversar com a Marisa, que é sobrinha aqui da Maria, e ela vai falar para nós de um amigo dela que foi vítima desse pastor e o que ele contou para ela. Hoje ele está com 30 anos. Marisa, obrigado por você falar com a gente aí. Conta um pouquinho o que esse seu amigo passou para você. E ele foi vítima também desse mesmo pastor que agora a gente está aqui denunciando. Então, quando a gente ficou sabendo do que tinha acontecido, eu lembrei de que quando a gente era criança, ainda jovens, né, eu devia ter uns 15 anos, ele também, e ele procurou, né, na escola, contou pra gente, numa roda de amigos, que ele havia sido abusado na época, há anos atrás, por esse pastor. Hoje ele tem 30, na época ele tinha entre 10 e 11 anos, e que não aconteceu uma vez só, né, e na época, quando aconteceu, ele ainda não era pastor, porém já era representante de igreja. E ele ficou muito... A família não quis procurar, na época, a polícia, porque antigamente era tudo muito difícil, né? Sobre esses assuntos. E a família acabava tendo vergonha. E eles não procuraram, não foram atrás. E eu resolvi procurar ele, porque a gente precisava de quantos mais testemunhas tivessem, melhor. E mesmo tendo passado tanto tempo, se ele queria ajudar a gente a colocar esse monstro, né, na cadeia. Aí ele disse que sim, que seria muito importante para ele, porque nunca ele vai esquecer do que ele passou. E que ele tinha apenas 11 anos e ele chamou ele para ir na casa dele, né? Numa charrete, que é o que ele sempre fez, né? Ele sempre mexeu com criações, antigamente andava de charrete, pegando lavagem, hoje ele faz com o carro, mas antigamente não tinha. E que ele fez a mesma coisa que ele fez com a criança. Ele pegou, pediu para passar a mão nas partes íntimas dele, pediu para passar depois passou, né? Ali não teve a penetração, mas houve ali o sexo oral, que é sexo, e eu acredito que ninguém tem o direito de invadir o corpo de ninguém, né? E ele sendo uma criança, e ele já mais velho, porque hoje ele já é homem velho, e na época também ele já era de maior, não tinha o direito de ter feito o que ele fez. E então as vítimas que ele faz há anos. Há muitos anos ele vem fazendo vítimas na cidade. Mas as pessoas têm medo, né? Então a gente queria que as pessoas que já aconteceu, ou se tiver filhos em casa, que procure a polícia civil, né? Que a imagem não vai ser divulgada. Ou procure o jornal, qualquer outra coisa, para poder estar testemunhando também. Pra gente colocar ele atrás das grades. Certeza. Nós conversamos aqui com a Marisa, é um nome fictício também. Nós optamos por não expor a família, né? Acho que a gente tem que expor o pastor, tá? O pastor vai ser exposto. A cidade que a gente está aqui, volto a falar para vocês, é 18 quilômetros de Andradas. Se vir pela estrada de terra, se vir por Pinhal, é um pouquinho mais perto, porque é asfalto, né? Daí vocês deduzam onde a gente está, onde nós estamos na tarde desta segunda-feira. A gente vai passar essa reportagem às 7 horas da noite e a gente vai agora levar essa denúncia a público. E agora a nossa meta é ir atrás dos responsáveis pela igreja, o qual esse pastor aqui responde, para a gente saber o que vai ser feito, né? E que realmente as autoridades competentes aqui da comarca, dessa cidade que a gente está, tome as devidas providências e ele possa responder preso, porque as pessoas estão com medo. Ele apanhou. Ele foi pego na saída da igreja, quando a comunidade aqui ficou sabendo o que ele fez com esse garoto de 9 anos. O pessoal pegou ele na porta da igreja e ele sumiu daqui. Mas a esposa, a mãe, a família continuam morando aqui do lado. Então, aquelas pessoas que foram vítimas dele, continua na mira dele e continua a correr riscos. Nós esperamos, do fundo do coração, que justiça seja feita e que esse pastor seja preso. Seja preso para as autoridades provarem que aquelas vítimas que hoje estão com medo de falar, tenham coragem porque viram que a justiça foi feita. Se nada for feito, infelizmente nós vamos ter crianças aí com depressão,
crianças aí tirando suas vidas mais para frente, com mais idade, porque não vão tirar esse fato aí do coração, do psicológico. Então, a gente espera que as autoridades que receberam essa denúncia tomem realmente uma atitude e defendam as nossas crianças. As nossas crianças dependem do nosso apoio, da nossa mão protetora. E o conselho tutelar, principalmente. A gente vai cobrar o conselho também. Porque assim como essa criança de 9 anos foi vítima dele, ele já faz vítimas há mais de 15 anos, ele vai continuar fazendo. E nesse momento que a gente está aqui falando, ele pode estar fazendo vítimas aí, porque ele sumiu daqui. Ele saiu daqui porque ele apanhou. Mas provavelmente esteja em Andradas. Se tiver, a gente vai alcançá-lo e a gente vai entregá-lo para a justiça. E a gente vai... A gente quer o seguinte: lugar de pedófilo é na cadeia. E quem usa a palavra de Deus para falar da palavra de Deus, para poder ganhar a família e fazer o que ele vem fazendo com essas crianças, só tem um fim: cadeia. É isso que a gente quer para ele e é isso que a gente vai cobrar. Bom, pessoal, vocês ouviram aí a mãe, o irmão e uma sobrinha, né, dessa criança de 9 anos que foi abusada por esse pastor. A gente espera agora, e nós vamos cobrar providências das autoridades competentes que receberam a denúncia, né, que é o Ministério Público, que foi o Conselho Tutelar e também a Polícia Militar e Polícia Civil. A gente vai cobrar para saber o que vai ser feito e a gente pede para que os chefes desse pastor aqui, que é de uma igreja de Andradas, são pastores conhecidíssimos lá, tomem providências e tirem esse pastor das ruas, porque ele está acabando com a infância de alguns jovens. Não é só com a infância de alguns jovens, não. É com a família também. Ele está desestruturando famílias inteiras, porque as famílias estão ficando desacreditadas na justiça, porque o cara está aí, está solto, está andando, não foi pego em flagrante. Então, ele está simplesmente com a certeza da impunidade. E, com certeza, nesse momento que a gente acabou de fazer essa reportagem aqui, ele pode estar fazendo mais vítimas aí. Então, se você foi vítima de algum pastor, ou seja, de qualquer pessoa, denuncie. Confie, procure aquela pessoa que você tem confiança e denuncie. Não deixe que ninguém, absolutamente ninguém, estrague a sua vida, estrague o seu psicológico e tira a tua vontade de viver e tira teus objetivos, né? Porque isso daí marca a vida da pessoa para o resto da vida mesmo. A gente volta essa semana ainda com mais uma denúncia envolvendo um pastor aqui também, só que agora de Andradas. Esse também é de Andradas porque ele responde a uma igreja daqui de Andradas, mas ele está na cidade aí, na região. Aguarde que a gente vai voltar com novos casos, porém, vamos acompanhar de perto esse que a gente está denunciando aqui agora, para ver que fim que vai dar isso daí, para dar uma resposta para essa família.